Olá, pessoas, vamos para mais uma aula. Antes de começar a aula, só relembrando, né? Procure um lugar silencioso para vocês conseguirem se concentrar melhor. Pegue logo o material didático de vocês para vocês irem acompanhando, tá? Pelo livro de geografia, no caso. Quando vocês assistem a aula, vocês vão acompanhando pelo livro. Vocês pegam logo um caderno de vocês para vocês fazerem as anotações de vocês, ok? Enfim, a aula de hoje de geografia continuando o assunto da aula passada, né, que é sobre o indígena brasileiro. Só que agora a gente vai focar mais na parte da terra indígena, né, da questão territorial propriamente dita. Na aula passada a gente já tinha conhecido um pouco sobre a cultura mesmo indígena, tá? Enfim, só pegando o gancho, vale a gente lembrar do contato inicial, né, entre o indígena e os portugueses, no caso, o choque de cultura, né, que foi. Então, no primeiro contato, né, assim que chegou lá, os portugueses chegaram aqui, no território brasileiro, eles encontraram os nativos brasileiros, né? Eu até tinha dito que, por eles acharem que tinham chegado na Índia, né, que eles estavam procurando a Índia, no caso, os portugueses, quando eles chegaram aqui, eles acabaram atribuindo o termo índio, né, para os nativos, e ficou até hoje, enfim. O que acontece? Esse contato inicial, ele não foi violento, ele não foi, como posso dizer, não teve nenhuma estranheza, né? Digamos assim, né? Claro, eles estranharam a cultura, tinha uma diferença muito grande, né, entre as realidades, né, desses dois povos. Só que da parte dos nativos, eles não tinham nenhuma percepção negativa. Então eles tiveram uma postura mais amistosa, ou seja, mais amigável. Eles foram lá, eles tinham muita curiosidade, eles estavam abertos, né, a conhecer essa cultura diferente. Eles não destrataram em momento algum, entendeu? Não tinha essa postura violenta, pelo menos não da parte dos nativos. E claro, os portugueses, eles aproveitaram disso. Eles perceberam que eles não foram tratados, né, com, com esse embate, não houve um embate, não houve um enfrentamento. Pelo contrário, né, os indígenas estavam ali curiosos, então eles aproveitaram isso, eles usaram a favor deles. Eles aproveitaram essa curiosidade, né, dos indígenas e o fato de eles estarem sendo amigáveis com eles, enfim, e eles usaram disso para posteriormente, né, claro, eles explorarem tanto o território, né, que eles foram se aproximando dos indígenas, para criar ali uma confiança com eles, e posteriormente eles foram explorando esse território deles, os recursos naturais, enfim. E além disso, explorando a mão de obra, né? Explorando o trabalho desses indígenas, em troca de coisas banais, no caso, em troca de qualquer objeto. Então, eles davam espelhos, davam alguns artefatos que eles tinham com eles, em troca desse trabalho, né? Do indígena. Como o indígena ele não sabia, ele estava ali muito curioso, uma coisa diferente, então eles continuavam fazendo. A gente tem que entender que, até a gente já tinha comentado na aula passada, que o indígena ele não tinha essa visão de trabalho, né, como os ocidentais tinham, como a gente tem, por exemplo, atualmente. Essa visão de fazer algo em troca de algum pagamento, né? Seja ele em dinheiro, naquela época provavelmente era ouro, enfim. Eles não tinham isso, eles só tinham alguma atividade, né? Tipo assim, iam caçar, iam pescar, para eles se alimentarem e pronto. Depois eles não faziam mais nada. Eles fazem um artefato que eles vão usar, no caso, ou até faziam uma espécie de artesanato, né? Mas era pela cultura deles mesmos, eles faziam isso, eles iam explorar, por exemplo, a natureza, mas essas atividades do cotidiano deles não eram pensadas eu estou fazendo um serviço e vou receber por isso. Não, isso é uma visão ocidental. Então, quando eles foram abordados, né, com essa proposta, digamos assim, dos portugueses, né, em que eles iam trabalhar para eles, na verdade, eles não sabiam que estavam trabalhando. Na cabeça deles, eles estavam ganhando, vamos supor assim, ganhando presentes, né, ganhando coisas diferentes, e em troca eles também estavam fazendo essa
eles também estavam presenteando de alguma forma, né? Era mais como uma troca. Ah, eles estão dando isso, a gente acha interessante, a gente pode também fazer isso. Inclusive, gente, eles pensavam até que, por exemplo, que as terras deles, né, não era, vamos supor assim, não tinha tanta biodiversidade, né? Não tinha tanta riqueza. Eles pensavam, vale, eles querem, por exemplo, a questão do pau-brasil, né? Eles precisam de tanta madeira assim, tipo, para construir a casa deles, né? Porque eles moravam em ocas, para se aquecer, né? Como lenha, enfim. Então, a visão deles era muito inocente, vamos supor assim, né? Perto da visão ocidental, né? Porque eles não tinham essa noção de trabalho, de comércio, de ter um produto para vender, de troca, né? No caso, eles não tinham. Enfim, outra coisa que é muito importante salientar é que nesse contato inicial teve muita transmissão de doenças. Por quê? Porque os portugueses eles acabaram trazendo doenças com eles. Então, por exemplo, uma simples gripe. Aqui não tinha gripe, então quando um indígena teve contato com o vírus da gripe, por exemplo, o organismo dele não estava preparado, ele não tinha imunidade para isso, porque é uma coisa que eles não tinham. Ou seja, muita gente, né, assim, muitos indígenas, na verdade, eles morreram também por questão de doenças, porque eles não tinham imunidade para as doenças que foram trazidas pelos portugueses, tá? Enfim, além disso, a gente tem esses hábitos ocidentais que acabaram sendo introduzidos aqui, ou de forma imposta, né? Ou de forma mais natural, né? Enfim, por exemplo, os portugueses, eles introduziram aqui o hábito de, por exemplo, beber álcool, por exemplo, que eles não tinham, os indígenas não faziam isso. E isso acaba, além de mudar a cultura, né, de atrapalhar a própria tradição deles, né, a tradição das tribos indígenas, isso ainda vai criar novos hábitos. E nem sempre esses hábitos são benéficos, né? Por exemplo, é um hábito que era visto como uma coisa ruim pela tribo inteira. Simplesmente um indígena ter esse contato com álcool e ele não tem essa visão, né, dentro da realidade dele, porque ninguém ali sabia o que era, e eles podem até ficar, por exemplo, dependente do álcool. Então, por exemplo, o português ainda trouxe um vício para o indígena. Então, isso tem todo malefício para toda a tradição, porque era uma cultura ali que era mais fechada, né? Aí vem uma cultura de fora completamente diferente e acaba mudando a estrutura da própria tradição. Enfim, dentro desse contexto, vale a gente lembrar, né, do dado lá que eu coloquei na aula passada. Antigamente existiam muito mais tribos do que hoje em dia. E essas tribos hoje em dia, poucas são isoladas. O que seria uma tribo isolada? É uma tribo que ainda não tem contato com a nossa civilização normal, né? Vamos supor assim, né? Ou seja, eles não estão inseridos na nossa sociedade como a gente conhece. Não moram, sei lá, em ambientes urbanos, não vão para um trabalho, para uma escola, enfim, né? A sociedade como a gente conhece. Eles estão lá na tribo deles isolados, vivendo conforme as tradições deles. Só que são poucas tribos isoladas. Por quê? Além de ser uma questão cultural mesmo, né, deles serem mais fechados, são poucas as terras que são determinadas, né, como terras indígenas. Vamos pensar no nosso território todo, né, o território brasileiro. Se a gente para pensar que todo esse território brasileiro pertencia aos indígenas, ou seja, antes dos portugueses chegarem aqui, não tinha necessariamente uma terra indígena. Não, toda a terra ali era habitada pelos indígenas. Só que com essa chegada, né, dos portugueses e o processo de expansão desse território, né, feito por eles, da maneira deles, esses indígenas foram sendo retirados das suas próprias terras e cada vez mais foram perdendo, né, perdendo o direito por essa terra. Inclusive, gente, vale a gente assim, tentar entender, né, a visão do próprio indígena. Porque, assim, pra gente, a nossa visão de terra é completamente diferente da visão de terra deles.
Pra gente a terra é só um lugar que a gente vai ter uma casa, talvez vai ter enfim, vamos supor, vamos ter, eu quero fazer uma fazenda de alguma coisa, aí eu vou comprar um pedaço de terra, vou fazer uma fazenda ali. Então, pra gente, a terra tá muito relacionada, claro, à habitação, mas também ao que eu posso tirar dessa terra, né? Por exemplo, vou plantar alguma coisa, vou construir alguma coisa ali, naquele terreno, enfim. A gente tem essa visão, né? E, consequentemente, a gente tem essa visão de posse. Por exemplo, esse pedaço de terra é meu, né? Tá aqui o papel mostrando que esse pedaço de terra é meu. Enfim, é uma visão ocidental, né? A gente ter posse das coisas. Os indígenas não. Para os indígenas, não existe essa visão de ter posse. Essa terra é minha. Pronto, essa terra aqui é tua. Essa tribo aqui tem esse território é meu. A outra tribo que vai procurar o território. Não é uma visão tão materialista assim. Para os indígenas, a terra, na verdade, não têm domínio sobre a terra. Eles fazem parte dessa terra. Então, é uma concepção completamente diferente, porque eles não vão colocar como proprietários dessa terra, não. Inclusive, eles não tinham essa ideia de propriedade privada, ou seja, eu estou o chefe dessa tribo e eu sou o dono dessa terra. Não, era uma comunidade, né, inteira. Todo mundo ali tem os mesmos direitos e mesmos deveres, vamos supor assim, né, sobre essa terra, ou seja, tem que fazer as atividades, tem que ajudar, enfim, todo mundo se ajuda. Mas a ideia eles se veem como parte da natureza também. Então, por exemplo, eu até tinha falado, né, quando eles vão caçar, por exemplo, eles vão caçar o suficiente para eles se alimentarem. Quando eles forem pescar, do mesmo jeito, eles vão se alimentar e pronto. Eles não vão fazer isso de uma forma tão brusca, ou seja, eles não vão tirar mais recursos do que eles precisam. Eles só vão tirar o que eles precisam e pronto. Porque eles entendem isso, que eles fazem parte da natureza. Ou seja, eles vão tirar o que eles precisam, né, para o bem-estar deles, enfim, para toda essa reprodução, no caso, tanto a reprodução física, né, deles continuarem vivendo, como essa reprodução cultural, né, então, por exemplo, vão continuar mantendo os costumes, as tradições, enfim, mas só o necessário, eles não têm essa visão de, quanto mais melhor, porque essa é uma visão ocidental, tá bom? Com isso, a gente percebe o quê? Que eles vão criar uma ligação com essa terra, eles vão criar um vínculo, ou seja, eles vão pertencer a essa terra. Então, a terra para eles não é só vista como um lugar que eles estão morando, como uma habitação. Eles vão criar ali um laço com essa terra, tá bom? Que eles vão se sentir, né, parte, no caso, daquele ambiente em que eles se encontram, ok? Enfim, mas o que a gente considera de fato como terra indígena, né? Terra indígena a gente pode considerar, né, atualmente, que seria a porção do território nacional que é habitada por povos indígenas, né? E que eles utilizam para suas atividades produtivas. Então, por exemplo, utilizam essa área aqui para caçar, eles pescam aqui, enfim, aqui eles plantam, tá bom? É todo esse território que vai ser usado para eles, né? Como eu tinha falado, eles vão pretender, né? Inconscientemente, tá, gente? Não é nenhum ideal assim, vou fazer isso. É porque é o hábito deles, tá? Eles preservam esses recursos ambientais, ou seja, só pegam o necessário e pronto. Enfim, trata-se de um tipo específico de posse, né? De natureza originária e coletiva, ou seja, eles é uma coisa cultural, tá bom? Aquela terra pertence àquela tribo e eles vão criar um laço, tá? Não é uma coisa que foi pensada, tipo, vou morar ali, vou para lá, vou construir uma tribo ali. Não. É uma coisa que vai acontecendo naturalmente. E é por isso que eu coloquei, para a gente não confundir com o nosso conceito de propriedade privada, tá? Eu vou comprar um território ali para construir uma casa ali, tá? É completamente diferente. Enfim, e essa terra ela vai ser o suporte, né, da cultura de mais de 300 etnias indígenas, tá, gente? Enfim, aí o que acontece? Não necessariamente eles têm a terra que deveriam ter, né? Como a gente tinha falado. Imagina que em todo o território pertencia a eles. Por isso que eles são os nativos, no caso, né? Só que hoje em dia a história é completamente diferente. Então, hoje em dia, eles precisam garantir essa terra. Eles precisam ir atrás de meios legais, né? Ou seja, de algo que garanta
para a nossa sociedade, no caso, nossa sociedade ocidental, que garanta para todo mundo que aquela terra é deles, para ninguém invadir, que é o que acontece a maioria das vezes. Como essa terra ela não é tocada, digamos assim, né? Eles só tiram os recursos necessários para eles e pronto. Muitas dessas terras, gente, elas vão ter muitos recursos, por exemplo. A gente parar para pensar que a maioria dessas tribos estão na região norte, né, perto da Amazônia. Tem muita gente com interesse nessas terras. Por exemplo, seringueiros, por exemplo, né, que é o pessoal que tira aquele negocinho, tira um líquido daquela planta lá, né, para fazer borracha, enfim. Eles têm interesse nessa atividade, que é o que eles fazem, né, gente? Enfim. Mas vamos supor que tem uma tribo bem ali, perto dessas seringueiras. Então ali vai ter um conflito, porque de um lado a gente tem esses indígenas que estão morando ali, e por outro lado a gente tem pessoas que estão interessadas naquela terra. Além de seringueiros também, né, gente? A gente tem latifundiários, por exemplo. Vamos supor que tem uma pessoa que quer aquele território para plantar alguma coisa, né? Então aí aqui a gente tem conflitos, tá, relacionados à terra, tá bom? Enfim, então eles precisam garantir essa terra. Eles precisam de alguma coisa que comprove, olha, essa terra é minha, tá? Porque por mais que eles não tenham essa visão que a gente tem de, essa terra é minha e pronto. Eles vão ter que garantir para que ninguém chegue e invada, né, a terra deles, no caso. Mas esse processo, ele é muito lento, é muito burocrático até, ou seja, tem muitas etapas, demora muito, pode durar anos, inclusive pode nem dar certo, tá? A gente pode dividir mais ou menos essas etapas em alguns tópicos. Primeira coisa a se fazer é um estudo, tá, gente? Então, por exemplo, tem um órgão, na verdade, que ele é responsável por isso, que é a FUNAI, tá? Que eu vou já falar um pouquinho sobre a FUNAI. E esse órgão, quando ele tem essa pretensão de, tem uma tribo aqui e eles precisam de uma garantia para aquele território deles, antes que alguém invada. Para isso se tornar uma coisa oficial, a primeira coisa que deve acontecer é um estudo de identificação da comunidade, ou seja, vão antropólogos, sociólogos, historiadores, advogados, ambientalistas, cartógrafos, tá? Que são pessoas que trabalham fazendo mapa. Tudo isso é importante. Eles vão lá, vão fazer um estudo daquela comunidade, o estudo da área, tá? Daquele local. Todo um estudo é feito, tá, gente? Demora muito tempo esse estudo, que tem que ser um estudo bem detalhado, tá bom? Ó, a gente pode ver aqui várias áreas, né, diferentes. Cada um trabalhando em um ponto. Enfim, todo esse estudo é feito. Enquanto esse estudo está sendo feito, eles têm que fazer um documento, fazer um relatório, né, contando exatamente tudo, detalhando todo o processo e um levantamento fundiário, né, daquela região, no caso, tá? Aí o que acontece? Esse documento tem que ser bem detalhado, tem que conter todo esse estudo e ele vai ser publicado no Diário Oficial da União, né? Por que ele vai ser publicado? Quando ele é publicado, a partir do momento que ele é publicado lá, tem até 3 meses, né, até 90 dias, para qualquer pessoa que discorde, eu não quero que seja oficializado, eu não quero que aqui seja terra indígena, não. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou lá nesse Diário Oficial da União, né, e eu vou dizer por que eu não quero, porque eu acho que não tem que ter. Mas eu tenho que apresentar argumentos para isso, né? É um documento, enfim, é uma coisa formal. Mas é isso que acontece. Eles publicam lá esse estudo enquanto eles continuam estudando, tá bom? Por até 3 meses para esperar alguma oposição, né? Alguém que seja contra e que explique, enfim. Depois desse processo, eles vão encaminhar ao Ministério da Justiça. Enfim, tanto a parte do documento em si, né? Como essa parte de oposição, né? Por que não deveria ser feito, no caso. Aí o Ministério da Justiça é que vai decidir, tá bom? Aí se ele aprovar, né? Se ele disser que não, tá tudo bem, realmente tem que ter, eles vão para a parte de demarcação física, enfim, né? Ou seja, após todo esse estudo, desse relatório, dessa publicação, né, em que eles vão se expor para opiniões opostas, se eles tiverem a aprovação do Ministério da Justiça, porque eles podem não ter aprovação, tá? Pode dizer, não vai ter e pronto.
Se eles tiverem essa aprovação, eles vão para a parte de demarcação física. Aí eles vão acionar outro órgão, né, responsável por realmente demarcar a terra física, vão fazer o mapa bem direitinho, enfim. E, enquanto isso, eles vão encaminhar tudo isso para o presidente da República. Aí, no caso, o presidente da República ele vai ter que analisar. Se der tudo certo, ele vai, com a análise do presidente, né, vai ser um decreto e vai ser um decreto oficial, tá bom? Mas também pode ser barrado. Aí o que acontece? Se der tudo certo, né, se for decretado, eles vão ter esse registro em até um mês, mais ou menos. Mas percebam que, por mais que eu tenha resumido, é um processo que é muito lento e pode demorar muitos anos, até mesmo a parte do estudo. Só para você fazer um estudo de identificação é muito complicado. Você vai ter que estudar essa área, né? Que é uma coisa complicada, você delimitar onde exatamente começa, né? Essa terra deles, onde não começa, a parte de levantamento fundiário, porque, como eu tinha falado, tem pessoas que têm interesse. Então, por exemplo, se é uma região de seringueiras, é complicado você definir, aqui vai ser terra indígena, se tem pessoas, né, que precisam dessa árvore para trabalhar, né, que são pessoas que trabalham com isso, são seringueiros. Então, é uma coisa muito complicada, que vai envolver muita gente, e por isso que a maioria das vezes não dá certo. Enfim, só falando um pouco sobre a FUNAI. A FUNAI, ela é um órgão que é oficial, tá? Um órgão oficial do Estado, que ela é vinculada a esse Ministério da Justiça, né? Que a gente acabou de ver. E ela é coordenadora executiva, enfim, da política, né? Em termos de política indigenista, no caso, né? A missão dela é proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil. Enfim, esse trecho aqui eu retirei do site da FUNAI, tá? Eles têm um site contendo informações, contendo relatórios dos projetos deles, tá? Se vocês tiverem curiosidade, vale a pena conferir, tá bom? Enfim, vamos só resolver um exercício para a gente conseguir aplicar, né, o que a gente viu. Eram características dos indígenas nativos do Brasil na chegada dos portugueses em 1500. Então, aqui a gente vai identificar quais seriam as características dos indígenas, né? Assim que os portugueses chegaram aqui. Opção A obtenção de recursos baseada na coleta, caça e agricultura. Opção B, a existência de apenas um idioma comum a todas as tribos. Opção C, a existência de grandes cidades, como as dos astecas. Opção D, a ausência de artesanato. Então vamos de baixo para cima. A ausência de artesanato a gente já tira, né? A gente sabe que eles possuíam sim artesanatos. Inclusive isso chamou muita atenção dos portugueses quando eles chegaram aqui, tá, gente? Enfim, a opção C, a existência de grandes cidades, não, né? A gente também já tira. A existência de apenas um idioma comum a todas as tribos? Não, a gente já tinha falado. Tinham várias e várias tribos, com vários dialetos, vários idiomas, a cultura completamente diversificada. Então, o idioma, definitivamente o idioma não era comum, tá? Uma falava uma coisa, outra falava outra coisa, enfim. Então, só resta, né, a opção A, né, que até tá bem óbvio, né? Porque realmente eles se baseavam nessa coleta, na caça, agricultura, pesca, enfim, né? Gente, a aula por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês, mesmo assim, né, continuarem com as dúvidas de vocês, vocês podem rever essa aula, rever as outras aulas. Vocês podem fazer anotações, anotarem as dúvidas também, que posteriormente a gente vai fazer aulas online, e aí a gente discute mais sobre esses pontos, tá bom? Acompanhe o site da escola, tá? Que vai ter todo o conteúdo lá. Além disso, a agenda digital de vocês, para vocês fazerem os exercícios, ok? E por hoje é isso. Até a próxima aula.